Olá, bem-vindo ao canal Orbis Fantasia, um canal dedicado ao conhecimento, ao entretenimento e à ficção científica. Continuamos apresentando a nossa série sobre mitos, histórias e lendas. Desta vez vamos falar sobre os nativos norte-americanos e alguns mitos da sua região. Monstros estranhos nativos norte-americanos. A história da mitologia americana começou muito antes dos colonos europeus pisarem em solo americano e, ao contrário da crença popular, há mais nas histórias dos nativos americanos do que caça de bisões, tendas e cocares. Centenas de tribos do Alasca ao México e além deram origem a culturas extremamente complexas, incluindo um sistema de mitologia comparável ao da Grécia Antiga. Mas, se você acha que a mitologia grega é um pouco exagerada, descobrirá que até mesmo as travessuras mais perturbadoras dos antigos deuses olímpicos parecem insípidas em comparação com as lendas de terror associadas à mitologia e cultura nativas. Esses monstros assombraram muitos cantos da América do Norte por milhares de anos. Como sua tradição era oral, muitas das variantes da história são tão diversas quanto as pessoas que ainda as contam. Mas todas têm uma coisa em comum: detalhes enigmáticos e verdades assustadoras. Anões canibais. Os anões canibais têm uma longa história oral entre os Arapaho, Grosventres e Cheyennes. As lendas dizem que essas pessoinhas são criaturas sanguinárias do tamanho de crianças, também conhecidos como Teihihan, que significa forte na língua Arapaho. Os anões canibais são lutadores ferozes, rápidos o suficiente para ultrapassar os guerreiros Arapaho. Enquanto os anões canibais podem ser insanamente rápidos e fortes, eles também são um pouco densos. De acordo com uma reportagem publicada no Manual de Mitologia Nativa, um guerreiro foi capturado por um anão canibal, de modo a retardar o inevitável. Ele tentou iniciar uma conversa. Percebendo corações pendurados nas paredes ao redor dele, o guerreiro perguntou o que eram aqueles órgãos horríveis. O anão disse-lhe que eram os corações dos seus familiares, que estavam caçando na época. O guerreiro então perfurou os corações um por um. O anão não era esperto o suficiente para perceber que perfurar aqueles corações iria matar a sua família. Com um golpe final, o guerreiro perfurou o coração do anão que estava segurando em cativeiro. E o anão, que queria comê-lo, imediatamente caiu morto. Mulheres coruja. A tribo Yakama conta a história de um grupo de temíveis mulheres corujas que vivem em cavernas. Elas caçam todas as tribos nativas, mas preferem a carne mais saborosa das crianças. Elas também se alimentam de cobras, ratos, lagartos e sapos, considerados animais menos comestíveis. As mulheres já foram monstros malignos, consideradas uma das criaturas mais perigosas da Terra. Depois que uma coruja se afoga, seus olhos são usados para criar corujas de todos os tipos, o que é quase universalmente representado nas tribos nativas americanas como morte. Além da Apache, fala da grande coruja, um ogro devorador de homens, que costuma ser o vilão das histórias infantis. Recentemente, testemunhas do sul do Texas e no México relataram um monstro parecido com uma coruja chamado La Letucha, que é frequentemente visto em conexão com mortes e eventos inexplicados incomuns. A lenda de La Lechuza está tão viva hoje como sempre. Moradores da fronteira Texas-México continuam a relatar avistamentos de corujas sinistras antes de problemas com carros e outros eventos estranhos. Segundo a lenda, La Lechuza é na verdade uma bruxa ou um espírito de uma mulher furiosa que pode se transformar em uma coruja à vontade. Michibichiu. O Michibichiu, ou pantera subaquática, é uma criatura do submundo que vive em riachos onde espera para afogar vítimas inocentes. De acordo com a tradição Sioux, Michibichiu é coberto de cabelos ruivos, seu corpo tinha a forma de um búfalo. Ele tinha um olho e um chifre no meio da testa. Sua coluna era como uma serra cruzada, era plana e entalhada com uma serra ou ferramenta. Devido às barbatanas dorsais distintas da criatura e à cauda afiada mortal, alguns especularam que o Michibichiu não é outro senão um estegossauro pré-histórico. A história Chippewa, da pantera subaquática, diz que a criatura vivia em uma ilha de lama, em um lago que separava duas aldeias tribais. Os moradores geralmente evitavam a ilha por causa do espírito maligno, mas, durante as comemorações,
duas meninas que atravessaram o lago encontraram uma pantera. A criatura varreu o barco com a cauda para derrubá-lo e então a garota pulou com um remo. O remo cortou um pedaço do rabo da pantera, que ficou no barco como um pedaço sólido de cobre e lhes deu sorte na pesca e na caça pelo resto de suas vidas. Camazotes. O camazote, ou rato de pele morta, vem da cultura tradicional mexicana e tem raízes nos mitos maias. Segundo a lenda, um pequeno grupo de maias adorava o morcego da morte, uma figura antropomórfica com corpo humano e cabeça e asas de morcego. Muitas culturas nativas americanas adoravam o morcego, que era frequentemente associado à escuridão e à morte. Lendas sobre o temível morcego macho estão espalhadas por toda a América Latina. Diz a lenda que as mulheres nativas grávidas do México iriam oferecer sacrifício aos deuses morcegos para garantir um bebê saudável. Seu tradicional lugar de habitação, uma caverna escura, tinha semelhanças com o útero de uma mulher. As mulheres grávidas se arriscariam em uma caverna específica em Veracruz, México, para oferecer sacrifícios que acreditavam garantir um parto saudável. Algumas lendas americanas no início do México pré-hispânico retratam o morcego da morte como uma criatura do outro mundo, com links para a terra e submundo. Ele opera como uma ponte entre o céu e o submundo e exerce poderes mortais. Sul-americanos acreditavam que os arawaks camazotes levariam aldeões que se aventuravam à noite. Skinwalkers. De acordo com a lenda navarro, Skinwalkers são homens habilidosos ou feiticeiros que atingem os mais altos níveis de sacerdócio, mas optam por usar seu poder para o mal. Skinwalkers assumem a forma de um animal com o objetivo de causar dor aos outros. O procedimento de iniciação é muito difícil. Todos os Skinwalkers, em potencial, devem matar um parente próximo. Se um Skinwalker passar nesse teste, ele ganha imensos poderes mágicos, incluindo a habilidade de mudar de forma. Esses poderes permitem que o Skinwalker se transforme em qualquer animal que desejarem, embora suas escolhas primárias sejam geralmente raposas, corujas, coiotes, lobos ou corvos, os animais mais temidos ou reverenciados na mitologia navarro. Embora a coletânea Skinwalkers tenha suas raízes na antiga história dos nativos americanos, contos de feiticeiros malvados continuam a circular. Testemunhas relatam ter visto ou ouvido pessoas batendo em portas ou janelas, espiando pelas janelas ou sendo assustadas e feridas. Skinwalkers são imortais, mas a lenda diz que eles podem ser destruídos. Quem acompanhar o Skinwalker e descobrir sua verdadeira identidade deve pronunciar o nome do maligno na íntegra. Quando isso acontecer, o Skinwalker ficará doente ou morrerá pelas mentiras que infligiu nos outros. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o nosso canal. Até mais com mais vídeos nessa temática.